Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta, certo? Nesse vídeo aqui eu vou fazer mais uma sessão referente à playlist sexto período na SAL Psicoterapia Infantil. Aqui trata-se do segundo vídeo. Eu comecei a explanar esse assunto a partir do vídeo anterior, tratando-se dessa playlist, né, a partir do vídeo 1. E a gente vem conversando sobre essa temática com embasamento no texto As Etapas da Psicoterapia com Crianças, texto este de autoria de Lívia de Castro, Paula Wun e Lisiane Alvim, né? E aí é um texto que constitui a coleção de textos do livro Crianças e Adolescentes em Psicoterapia, a abordagem psicanalítica. Então, no vídeo anterior eu fiz uma introdução e aqui eu começo a conversar com vocês sobre o período de avaliação, que é um período que antecede as fases da psicoterapia com criança, né? E aí o período de avaliação trata-se do encontro. Então o que é que acontece? Como é explanado no texto, é raro, bem raro, uma criança ela ser trazida à consulta por vontade própria, né? Ou seja, ela não pede aos pais, ela não vem a terapia porque ela se viu acometida por um problema e de repente ela pediu aos pais ajuda para seus problemas, né? Na maioria das vezes a criança ela vem para tratamento em virtude de uma preocupação mesmo dos pais, ou até mesmo em virtude de uma recomendação da escola, de uma recomendação do pediatra. Por quê? Porque em geral, de repente foi observado aí algum comportamento na criança que causou uma preocupação, né? Ou então, de repente, em consequência de sintomas que não melhoraram com a passagem do tempo, né? Ou seja, é normal, de fato, sintomas decorrentes do curso do desenvolvimento infantil, como fala no texto, mas o que é que acontece? Se no decorrer desse desenvolvimento não há uma melhora, então é motivo sim de preocupação, tá? Então o que é que acontece? Nesse período de avaliação, o terapeuta ele normalmente percebe algum fator desencadeante, importante, fator este que pode ser consciente ou não, certo? E daí se faz necessário conhecer a conflitiva subjacente, ou seja, o conflito por baixo desse fator, para que assim possa se haver uma melhor compreensão no que diz respeito às questões da criança. E aí a avaliação é um período pertinente para se conhecer mesmo os dados globais, ou seja, o todo do paciente, que vai incluir aí a organização da família, né, em termos de hábitos, de rotinas, valores, assim como elementos também do funcionamento psíquico, certo, da criança, no que diz respeito à fase de desenvolvimento em que essa criança se encontra, tá? Como também os mecanismos de defesa, aqueles que são predominantes, as fantasias. Então é uma etapa que não pode ser simplesmente considerada como uma coleta de dados. Não é simplesmente uma coleta de dados da história e do contexto da criança, certo? Porque considerar que é apenas isso vai empobrecer o vínculo. E aí o que é que acontece? Nessa etapa, trata-se de, nesse período, né? Trata-se de constituir um verdadeiro encontro com a criança, com sua família, com seus sofrimentos. Então, nos primeiros contatos, é possível verificar inúmeras razões e motivos declarados ou não, pelos quais uma criança ela é trazida para atendimento, tá? Em muitas situações, as crianças elas são encaminhadas na expectativa de que se ajustem ou se comportem
da maneira que a família ou que até mesmo a escola deseja, certo? E aí é muito importante, isso é frisado no texto e é de uma importância imensa, nós estudantes de psicologia ou até mesmo psicólogos, que muitas vezes não têm essa consciência, né? E aí é importante entendermos que a psicoterapia psicanalítica, né, ela não tem por objetivo a adaptação da criança, certo? A psicoterapia psicanalítica tem por objetivo oportunizar a essa criança um espaço de autoconhecimento, tá? Dá a essa criança a oportunidade de um autoconhecimento. Ou seja, dar a essa criança, nesse setting, nesse espaço terapêutico, a oportunidade de ir ao encontro de si mesma, a partir da exploração dos seus potenciais. Não trata-se de trabalhar para que a criança venha se adaptar à escola, à família, né? A psicoterapia infantil é um instrumento psicológico capaz de, além de buscar remissão dos sintomas, certo? Ajudar a criança a se expressar melhor, ajudar a criança a expressar suas emoções e compreender essas emoções. E é isso que vai ocasionar modificações no mundo intrapsíquico e, consequentemente, no mundo interrelacional. Ou seja, vai ocasionar aí modificações na relação da criança com o mundo externo. Mas é a partir desse trabalho, desse processo terapêutico, que visa ajudar a criança a se expressar melhor, a expressar suas emoções, a compreender suas emoções, ir ao encontro de si mesma, né? Explorar os potenciais dessa criança que de repente está adormecido. Então, os objetivos do tratamento é semelhante, né, ao objetivo do tratamento para com adolescente e adulto. Qual que é a diferença? A diferença com a criança é de que tudo acontece de forma inesperada, né? De forma inesperada, de forma rápida. Por quê? É devido à plasticidade que acomete o cérebro da criança. E isso exige aí do terapeuta dinamismo, certo? Flexibilidade mental, além de muita disponibilidade para a movimentação física, certo? Então o período de avaliação depende de um espaço de tempo necessário para se conhecer a criança e aí fazer um mapeamento de vários aspectos. É um período de tempo que vai variar, ou seja, é um período que varia em cada caso, não se tem um padrão de tempo para esse período de avaliação e é constituído de uma sequência semelhante em todos os casos, que vai incluir aí entrevista com os pais ou responsáveis, né? E aí essa entrevista ela pode se dar juntos ou separado, né? Ou seja, junto com a criança ou separado da criança, certo? E aí entrevistas com a própria criança, entrevista familiar, e isso aí vai permitir a observação de interação pais, crianças, certo? E demais membros da família, e enfim, e aí finaliza-se esse período de avaliação com a entrevista de devolução, que, de acordo com Cunha, Freitas e Raimundo, algumas recomendações são pertinentes para a entrevista de devolução. Ou seja, deve-se evitar aí o uso da linguagem técnica, né? Ou seja, termos que são difíceis de ser
entendidos por leigos, né? E iniciar pelos sintomas ligados diretamente à queixa principal. Então, essa entrevista ela servirá para o entrevistador comunicar em que consiste o psicodiagnóstico e aí indicar a terapêutica que julga mais adequada. É nesse momento que o entrevistador retoma os motivos da consulta, certo? E a maneira como o processo de avaliação foi conduzido. E aí ela inicia com os aspectos, o terapeuta, no caso, inicia com os aspectos menos comprometidos do paciente, ou seja, menos causadores de ansiedade, certo? E deve-se encerrar aí a devolutiva, a entrevista devolutiva vai se encerrar com a indicação terapêutica, tá? Bom, gente, então é isso. Finalizo aqui mais uma sessão referente à playlist Psicoterapia Infantil. Espero que tenha ficado claro para vocês. A gente ainda volta conversando sobre esse assunto, visto que é um assunto amplo e a gente vai explaná-lo da forma mais abrangente possível. Se ficou alguma dúvida, pode mandar um e-mail para mim. O mesmo vai estar aqui na descrição do vídeo e aí eu vou trazer a tua dúvida para dentro da playlist Carla Responde. Se tu tem algum assunto que seja do teu interesse, tu pode mandar um e-mail para mim solicitando o assunto a ser explanado, certo? E eu trago o teu assunto para dentro da playlist a pedido. E, enfim, peço que vocês tenham um pouco de paciência, porque eu recebo vários e-mails e aí eu vou atendendo aos pouquinhos por ordem de chegada. Eu não passo ninguém na frente de ninguém, então pode demorar um pouco até que eu venha acessar o teu e-mail, certo? E na descrição do vídeo também vai estar o link das minhas redes sociais, tu pode adicionar, seguir, tem fanpage, Facebook, Instagram. Só lembrando que eu não respondo mensagens via redes sociais, porque é muita gente. Eu tenho 2 perfis de Facebook, tenho uma fanpage, tenho um Instagram, e aí eu não consigo dar conta das mensagens que chegam. Então não adianta, eu nem visualizo as mensagens para não ser injusta respondendo a uns e outros não, só por e-mail e por ordem de chegada, certo? Bom, inscrevam-se no canal, aqui eu abordo vários assuntos dentro de várias áreas. A área a qual eu estou em formação é a psicologia, por isso eu dou uma ênfase maior a essa área, mas vez ou outra eu abordo outros assuntos também dentro da área de humanas, além da psicologia, na área de saúde, sobre as coisas da vida, sobre qualidade de vida, sobre séries, sobre filmes. Então fiquem à vontade para se inscrever, tá certo? Se gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou, dá um dislike, mas coloca no comentário do vídeo o que foi que você não gostou, o que eu deixei a desejar, para que daí eu possa ler a tua crítica e melhorar quanto à minha metodologia de construir conhecimento aqui com vocês, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima gravação.